é o exemplo 3, carga estática e carregamento paralelo em soldas em ângulo, então, tá? Nós estamos vendo, né, estudando aqui agora solda em ângulo e carga estática, tá? E esse exercício, então, é o exercício 3, o exemplo 3, que envolve, então, um cordão de solda desse tipo aqui, ó. São duas chapas unidas por um cordão de solda, certo? Esse cordão de solda, ele é desenvolvido com um eletrodo E70, tá? O XX aqui, eu não coloquei nenhum número, que o número que indica aqui é a posição de soldagem. Para nós, em elementos de máquinas, o que importa é o primeiro número do eletrodo, segundo a AWS, que representa a resistência do material. E esse eletrodo, então, tem um SUT aproximadamente de 482 megapascal, certo? E uma tensão de escoamento de 393 megapascal, tá? Então, o cordão de solda, ele tem, são dois cordões de solda de 30 milímetros de comprimento, tá? Que no total, então, como tem dois L's, né, são dois L's aqui, no total, existe, então, 60 milímetros de cordão de solda, tá? Sempre o número de cordões de solda 2 aqui, ó, ele é usado para calcular, então, o comprimento total. Então, nem sempre a gente precisa estar usando comprimento de solda, a gente soma o comprimento total do cordão de solda e usa o comprimento total do cordão de solda, né? Então, se fosse desenvolver aqui um L total, né, o L total do cordão de solda é 60 milímetros, tá? Um cordão de solda bem pequeno, né, para suportar essa força que é aplicada nele de 8.000 newtons. Também a força é pequena, né? 8.000 newton é aproximadamente 800 kg a força, tá? O que mais? Esse cordão de solda, então, ele tem o H dele é 6 milímetros. Então, ele forma um triângulo, né? 6 milímetros por 6 milímetros, que nos dá, então, nessa região aqui, ó, nessa região aqui, a garganta do cordão de solda, tá? Então, essa dimensão aí, ó, é a nossa dimensão T do cordão de solda, tá? E o que é importante aqui? Para nós calcularmos a resistência do cordão de solda, nós temos que saber a tensão de cisalhamento que ocorre nesse plano T. Se nós olhássemos aqui embaixo, eu teria aqui no cordão de solda o T, e essa área, então, esse comprimento total dos dois cordões de solda, né, vou ter uma certa área ali, né? Então, essa área que está representada aí, né, no cordão de solda, eu vou pegar, na realidade, a força, 8.000 newtons, e vou dividir por essa área aqui, ó. Essa espessura T, vezes, no caso aqui, a profundidade, que são 60 milímetros, são dois cordões de 30 milímetros. Então, se eu dividir força sobre a área cisalhante, eu tenho a tensão cisalhante na garganta do cordão de solda, que é o método que é utilizado para calcular, então, o cordão de solda. Ó, esse problema aqui pede, então, para calcular o coeficiente de segurança estático, né, na garganta do cordão de solda. Ok? Então, basicamente é isso. Geralmente também é dado informações do material de base, que é o material que está sendo unido. Nesse caso, ele tem 450 megapascal e uma altura das chapas de 12 milímetros, tá? Mas geralmente, né, o cordão de solda tem uma resistência, né, maior do que a resistência do material de base. Aqui está mais ou menos o material de base talvez com uma resistência maior, né? Mas é mais porque é um problema acadêmico. Caso contrário, geralmente o material de solda tem resistência superior ao material de base. Um pouquinho de teoria sobre isso, né? Nesses cordões em ângulo, né, nós temos agora o carregamento paralelo. Se vocês observarem, a força, ela está nesse sentido aqui, ó, ela está paralela ao cordão de solda. Então, nós vamos utilizar as fórmulas para calcular cordão de solda usando o carregamento paralelo.
Lembrando que tanto para o carregamento paralelo como transversal, a fórmula acaba sendo a mesma, tá? Mas no caso aqui, então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui que foi sugerida aí pelo Shigley, tá? Que leva em consideração, então, a tensão de cisalhamento no cordão, na garganta do cordão de solda. Ela é igual à força, né? Ó, vejam que aqui está atuando dois Fs, né? Ó, dois Fs. E tem dois cordões NC, ó, tem dois cordões de solda, tá? Então, ele divide a força sobre o número de cordões de solda, tá? Vezes isso aqui, tá? 0,707 vezes H é a garganta do cordão de solda, é o T, né? Ó, isso aqui é o T, forma um triângulo H, né? E 45 graus aqui, ó. E esse T, então, é exatamente 0,707H, é o T. Vezes L, que é o comprimento de um cordão de solda, me dá, então, o comprimento total do cordão de solda. Dá o comprimento de um cordão de solda, vezes NC, dá o comprimento total do cordão de solda. F sobre isso aí, tá? Ok? Então, o NC vezes isso aqui é o comprimento total do cordão de solda. Eu poderia simplesmente pegar a força e somar os dois comprimentos e dividir, então, né, pela área correspondente aos dois comprimentos. Mesma coisa, tá? Então, só tem que entender isso. Alguns livros apresentam assim, outros apresentam somente a força F e cordão de solda. Então, força sobre área total. Sempre essa é a lógica. Então, no caso de cordões paralelos, carregamento paralelo, tá? Essa aí é a fórmula, que é semelhante ao transversal, tá? Se nós formos, então, resolver o problema, ele sempre segue os três princípios. Primeiro, calcular a tensão de escoamento do material de solda, tá? Geralmente, a tensão de escoamento, então, ela é, nesse caso, a tensão de escoamento normal, então, do material é essa aqui, 393, e usando a teoria da máxima energia de distorção, a gente transforma a tensão de escoamento normal em tensão de escoamento cisalhante, usando o 0,58 da tensão de escoamento. Com isso, a tensão de escoamento ao corte, shear de corte, né? O S, shear de corte, né? Tensão cisalhante, ela é dada, então, né? Por esse material aí, ó, tensão de escoamento 227,94 megapascal, que é o que vai ser usado, então, na fórmula do von Mises, né? Na fórmula do von Mises simplificada. Então, primeiro, determina a resistência. Isso aqui é resistência do material. Resistência do material da solda. Depois, vou calcular a tensão de trabalho. 2. B. Cálculo a tensão cisalhante, então, na garganta do cordão de solda. No caso, a tensão de cisalhamento máxima que ocorre na garganta do cordão de solda, ela é calculada por essa expressão aqui, ó. Tal, cisalhante, força sobre comprimento do cordão de solda. Isso aqui é a área, força sobre área do cordão de solda, área total. Isso aqui corresponde à área de um cordão de solda, tá? Vezes 2, que eu tenho 2 cordões de solda, vai me dar, então, a área total do cordão de solda, ok? Então, nesse caso aqui, ó, né, a força é 8.000 newton, eu tenho 2 cordões de solda, 2 cordões de solda, vezes o H, que é 6 milímetros, o L, 30 milímetros, eu coloco aqui em metro, tá? E aí, então, chegamos à tensão de trabalho. Esse tal, então, aí, 31,43 megapascal, é a tensão de trabalho, tensão desenvolvida. Tensão desenvolvida na solda, ou tensão de trabalho. Tá? Se eu pegar a tensão desenvolvida e a resistência, eu calculo o coeficiente de segurança estático.
Nesse caso, o coeficiente de segurança estático, ele é calculado pela seguinte expressão, onde essa expressão aqui é fornecida pelo Shigley, tá? Que é a tensão de escoamento cisalhante sobre tensão de trabalho. No nosso caso, a tensão de escoamento é 227 megapascal, a tensão de trabalho é 31,43 megapascal. Se nós dividirmos um pelo outro, 7,25, como sendo o coeficiente de segurança desse cordão de solda. Então, ele está muito bem projetado, digamos assim, né, para essa carga que está sendo transmitida. Lá na garganta do cordão de solda, então, se nós olharmos aqui eu tenho, então, o H e o H, né, e esse aqui, então, é o comprimento do cordão de solda, tá? Pegar aqui somente um lado do cordão de solda, tá? Se nós olharmos, então, na garganta do cordão de solda, que é esse elemento aqui, ó, vamos olhar essa área. Isso aqui corresponde a uma areazinha que é essa aqui, ó. Uma área. Essa área aqui, essa área do cordão de solda, ela está sujeito a vetores de tensão de trabalho de 31,43 megapascal, e ela apresenta, então, um coeficiente de segurança de 7,25. Muito bom, então, para essa área. São 60 milímetros, né? São 6 centímetros de cordão de solda, já é suficiente para suportar uma carga de 800 kg, sabendo que esse cordão tenha 6 milímetros. Tá? Então, pessoal, a lógica sempre para calcular os cordões em ângulo de filete, tanto para carregamento transversal como para carregamento paralelo, sempre é essa. A gente segue esses 3 passos, A, B e C. A, resistência, B, tensão de trabalho, C, coeficiente de segurança. Tá? Ou pode fazer o contrário, né? De acordo com o que é fornecido. Se eu forneço o coeficiente de segurança primeiro, né? Então, eu vou calcular outra propriedade, a força máxima que eu posso estar atuando. A gente pode inverter essa sequência de acordo com os dados que são fornecidos no problema. Tá? E, detalhe, né? Essa equação aqui é aquela fornecida pelo Shigley. Tá? Mas essa equação aqui, ó, ela dá o mesmo, ela é, na realidade, ela é a teoria, né, de von Mises. Essa equação aqui é a teoria de von Mises, só que está apresentada de forma simplificada. Essa mesma equação, eu poderia estar representando ela por isso aqui, ó. Tensão de escoamento sobre raiz quadrada, von Mises, né, sigma 1 ao quadrado, menos sigma 1, sigma 2, mais sigma 2 ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Então, no cordão de solda, desse tipo aí, lá na área, nessa área aqui, se nós fôssemos olhar um elemento infinitesimal dela, né, pegar um ponto dessa área, ele só vai ter tensões cisalhantes, ó. Tensões cisalhantes, tá? E aí, então, só tensões cisalhantes, e quando só tem tensão cisalhante, essa fórmula aqui do von Mises, ela cai exatamente nessa fórmula aí, ó. SYS sobre tensão cisalhante. Tá? Então, é a mesma forma. Eu deduzi, eu acho que já em um exercício anterior, essa expressão aí é a mesma coisa. Então, usar essa fórmula aqui, ou usar essa fórmula aqui do Shigley, dá o mesmo resultado. Tá? Ok? Então, esse exercício é um exercício que está aí nos livros do Elemento de Máquinas, do Shigley, tá? E então, ele está nesse livro aqui, ó, tá? Ele está nesse livro aqui. Então, se vocês quiserem consultar um pouco mais sobre o assunto, tá? Podem encontrar nesse livro aí.